O que é o medo? Medo é algo subjetivo, coisas que provavelmente não existe nem nunca existirá, algo que projetamos em nós mesmos. De onde vem? De dentro ou fora de nós? O que representa sentir medo na rotina humana? Normalmente, o medo significa que ficaremos presos em ilusões que a lugar algum poderá nos levar. Se procurarmos no dicionário, encontraremos alguns significados. Sentimento de inquietação que surge com a ideia de um perigo real ou aparente. Terror, susto, receio, temor, apreensão. Estes seriam alguns exemplos de significado que o dicionário nos traz. Então, por que sentimos medo? É algo que já trazemos no inconsciente, sobre situações traumáticas vivenciadas no passado. Então, passamos a incorporar em nossa rotina como autoproteção, para que não experimentemos novamente. O que realmente o medo causa em nós? Sentir medo pode ser benéfico? Poderia-se dizer que, em alguns casos, o medo seja necessário para nossa autoproteção, que o sentir nos faz pensar sobre nossos atos. Podemos ter vários tipos de medo. Medo de altura, elevador, da morte, de manter relacionamentos afetivos, perder algo que consideramos de valor, que alguém que amamos nos deixe, não correr com o carro, pois posso sofrer um acidente, a descoberta de uma traição, não andar sozinho na rua à noite, não convidar pessoas estranhas para minha casa, não contar minha privacidade a qualquer um. Por essa linha de raciocínio, viria uma lista infinita. Então, o que o medo realmente nos apresenta de benéfico? Pois muitas coisas das quais sentimos medo seriam então somente questões de caráter e discernimento entre certo e errado. O medo, normalmente, pode chegar a paralisar uma pessoa de um ato que seria bom para ela. Então, como reconhecer o que é bom ou ruim? Facilmente podemos reconhecer observando e analisando fatos, sentir nossos reais sentimentos perante cada situação específica e cada pessoa, buscando com honestidade para conosco sobre esse sentir de tudo que vivemos ou não. Analisar as possibilidades de como seria se aquela situação ou pessoa fosse retirada ou acrescentada em nosso cotidiano. Como seria se vivêssemos nossos sonhos, se desapegássemos daquilo que não nos serve? Muitas pessoas sentem medo em se relacionar com outras e expressar adequadamente quem ela é, pelo simples fato de que pode sofrer um rechaçamento. Muitos pais passam seus medos perante a vida para os seus filhos, e esses acabam por crescerem traumatizados. Esses traumas, dos quais todos temos em algum grau, nos impedem de alcançar a felicidade. Medo de mudar de trabalho, pois este está confortável. Em mudar de casa, afinal, onde estou já possuo tudo que necessito. Sair de um relacionamento falido e ficar sozinho. Mudar de religião, mesmo sabendo que aquela não me completa. Deixar certas amizades e não encontrar novas. Não me encaixar na sociedade. Ser julgado pela forma como gostaria em me vestir. Expressar a própria opinião. Olhar para a política de uma forma diferente daqueles que me rodeiam, mesmo sabendo que não estou de acordo com aqueles ideais. Medo e mais medo. A sociedade tem estado apavorada com a realidade. Com o próprio medo em expressar adequadamente, vive uma ilusão e solidão interna.
Ao entrar nas redes sociais, podemos ver 1 milhão de vidas perfeitas, e ao olhar para a própria, pode-se pensar que somente a sua não traz a felicidade desejada. Então, logo pensa, a minha também precisa ser perfeita. Não conseguir visualizar isso no cotidiano gera o medo de fazer as mudanças necessárias para que encontremos nosso verdadeiro caminho. Com o receio da perca das pessoas ou coisas que nos cercam e pensar que já estamos no caminho que deveremos seguir para sempre, acaba por deixar passar as oportunidades, expressar suas verdades ao mundo e, com isso, perdemos a oportunidade em ser verdadeiramente feliz. Mas jogar tudo ao alto, deixar uma amizade de 10, 20 anos, de uma vida toda para trás, seguir o que o coração está pedindo, pode causar pavor. O medo, na maioria das vezes, não serve para nada, além de nos bloquear de fazer coisas boas. Afinal, o que vão pensar? Causa terror só em imaginar. Quando penso que já expressei minhas verdades e não fui aceito, logo deixo de lado, por acreditar que o melhor seja trancar-se em uma caixa e viver uma vida de fachada. Pois o que farei com o medo que o ego me causa? Pois sim, o medo vem do ego. Penso que o medo, assim como o ego, pode ter uma grande utilidade. Pode servir de alavanca para um novo futuro, nunca para nos paralisar em um eterno presente. Para que possamos nos desprender de coisas que não nos completa, nos levar a uma vida plena, talvez o mais próximo que a vida pode vir a ser plena, poderíamos dizer sentirmos-nos completo. O medo, revertido em coragem, pode vir a nos abrir portas que levaria a um sucesso profissional, relacionamentos baseados em trocas sinceras, situações que não sentiremos constrangidos ou diminuídos, mas sim preenchidos, satisfeitos conosco mesmo. Quando vivenciamos a vida, planejada com cautela, fé para com nossa verdade, não seria uma escolha melhor do que o medo? O medo da falta é o maior de todos, pois falta é aquilo que não temos. Começamos por temer perder aquilo que possuímos, mesmo se aquilo não for bom para nós. No caso do medo em realmente viver, é a pior consequência que podemos carregar na alma. Todos fomos criados para nos tornar plenos. Consequências que levam o ser humano às maiores monstruosidades para com o próximo. Medo de não poder viver e simplesmente sobreviver leva o ser humano para o lado mais escuro que existe dele mesmo. Leva-nos ao lado escuro da alma, o que muitos chamam de noite escura da alma, que simplesmente significa que estamos vivendo à base do medo de viver, verdadeiramente viver. Só poderá transmutar o pior em coisas boas, repassando cada medo sem sentido, cada lição aprendida que não nos pertence mais, em ferramentas para novas experiências. Moro em uma cidade que não sinto que me completa e penso que poderia estar em um lugar do qual sentiria uma maior plenitude. Por que ter medo da mudança? Manter-se em um relacionamento abusivo se posso encontrar uma pessoa diferente. Outros casos, tantas trocas de parceiros somente por ter medo de realmente me entregar a uma pessoa da qual mostro honestidade? É correto o medo da entrega se sinto que já sou amado por aquela pessoa? Desejem pular de bungee jump, mas por medo de me machucar, então não pulo. Desejem me declarar a uma pessoa, então o medo de ser renegado faz com que eu me cale. Quero fazer uma viagem, mas e se eu gastar todas as economias? Poderia comprar uma casa, mas se perder o emprego? Afinal, o que me prende a esta situação que já não me satisfaz,
que trouxe dor, sofrimento e desilusões. Pensamentos que não são baseados na cautela, e sim no medo. Não nos tira do lugar, mas sim nos paralisa. Os anos passam e não saímos do lugar. Quando vemos, passaram 5, 10 anos e a vida continua, igual, sem graça e sem cor. Acabou-se a vida, as oportunidades passaram. A pessoa que amava já está feliz com outra, o emprego desejado já está ocupado por outro, a casa que queria, alguém já comprou. Então, o que fazer com o medo? O medo precisa ser sentido, analisado e enfrentado, buscando com calma, cautela e paciência, para realmente podermos compreender sua profundidade e aquele nunca mais voltar. De que adianta eu sentir medo, pensar que estou confortável e pausar minha vida por encontrar-me em uma zona de conforto? No caso, não estarei vivendo, e sim sobrevivendo, preso dentro de hábitos do passado que já não servem mais, somente por medo de ser feliz, medo de encarar a felicidade. Penso que arriscar tudo aos olhos de quem está fora da situação pode parecer insano. Quantos exemplos temos de pessoas que arriscaram tudo e simplesmente se encontraram? Mudaram de cidade, estado, país, relacionamentos, deixaram tudo para trás, recomeçaram do nada, somente com fé e coragem de vencer perante a vida. E conseguiram tudo o que sonhavam e foram além do que poderiam imaginar. Claro que nesses casos existiram dores e traumas a serem curados, obstáculos a serem vencidos. Nesses momentos, não se pode permitir em nenhum momento que o medo vença. Pois sim, quando optamos por colocar a coragem em primeiro lugar, não poderemos deixar nada nem ninguém nos influenciar. Com o medo nas palavras e baixa vibração, pois o mundo vive sob a influência do medo. Quando pensamos, refletimos, analisamos os fatos, calculamos as rotas que poderão ser traçadas, criamos plano A, B, C, D, podemos criar até o plano Z se quisermos. Todavia, vencer o medo e começar a caminhar rumo aos desejos internos que a alma está gritando é sempre o primeiro passo a dar, com calma, cautela e fé. Porém, quando falamos em fé, não podemos pensar naquela fé cega de que Deus resolverá todos os nossos problemas, enquanto ajoelhamos e oramos. Sim, a fé inabalável, da qual ninguém irá lhe parar, independente dos obstáculos que aparecer no caminho. Pois é claro que sempre existirá uma voz interna a nos dizer: isso não dará certo. Também uma multidão de vozes externas a nos influenciar, a seguir outros caminhos que, ao olhar sem analisar, pensaremos que será mais fácil de atingir os objetivos. Então, você calará essas vozes, mostrando a elas que em você existe a ousadia necessária para cruzar qualquer obstáculo que aparecer, somente para realizar seus sonhos e ser feliz. Pois não existe real completude sem luta, perdas, dores e sofrimento. A real plenitude da vida está em conquistar o que buscamos com ousadia em superar os obstáculos.